Fala pessoal, vamos aqui reagir ao troca de passes. Tem canal por aí que botou 10 minutinhos, 20 minutinhos. Aqui é basicamente mais de metade do programa que falou na sua grande maioria do Botafogo. Falou um pouquinho de São Paulo Libertad, um pouquinho do Palestino com o Cruzeiro, mas na maioria foi Botafogo. Então o vídeo vai ficar longo, mas você quer ver tudo que falaram sobre o Botafogo no troca de passes, é aqui. Daqui a pouco tem o linha de passe da ESPN, também inteira a parte que falou do Botafogo no vídeo que for do linha de passes neste canal. Porque aqui é vídeo longo, é vídeo completo. Não é vídeo curtinho, rapidinho, é vídeo completo. Para você assistir indo para o trabalho, para você assistir indo para a escola, você assistir, ouvir enquanto trabalha no home office. Aqui a gente mostra tudo o que falarem na mídia sobre Botafogo. E vai ter muito conteúdo hoje, tá? Vai ter Gerson, vai ter o Alci Borges, vai surgir ali o Sport TV News, vai ter o RJ1, vai ter o Globo Esporte, o SBT Esportes Rio, Donos da Bola Rio, o Jogo Aberto, o Papo de Craque, tudo pra você aqui no nosso canal, porque o Fogão ganhou, o Fogão teve grande atuação de Igor Jesus, grande atuação de Arthur, grande atuação de Cuiabano, o Juan Cruz jogou bem, né, entre outros jogadores. A gente vai trazer aqui para você o que a mídia está falando sobre isso e sobre as chances que agora aumentaram. Precisamos de uma vitória simples contra a Laú para nos classificarmos para as oitavas. E esse jogo vai ser só na outra semana. Agora a gente tem Flamengo, depois a gente tem a Copa do Brasil, segundo jogo contra o Capital, lá na capital do Brasil, lá em Brasília, Mané Garrincha. Aí vem o Brasileirão de novo, não lembro qual o jogo que vem pelo Brasileirão. E depois, só depois desses 3 jogos, vem o jogo contra a Laú, já no finzinho do mês, tá? Então vamos reagir aqui ao troca de passes, né, com o Mansur, com o Alex e tudo mais, né? Tem coletiva do Paiva, explicando o dedo que ele mandou ali para, né, alguém. Vamos ver quem foi que foi o destinatário, né, desse dedo do meio. E sobre atuações, tudo, tem os melhores momentos, tem a coletiva e etc para vocês. Então vamos ver aqui, reagir ao vídeo e logo mais a gente volta para falar de Fogão. Vamos falar muito sobre Libertadores e Copa Sul-Americana. A noite foi boa para os brasileiros, né? Foram 6 times aqui do nosso país em campo hoje pelas 2 competições e só o Bahia perdeu. Outros 4 times venceram e o São Paulo empatou. O Botafogo ganhou agora no Newton Santos 3-2 do Estudiantes, vitória importantíssima do Botafogo. O São Paulo, como eu disse, empatou com o Libertad 1-1 no Morumbis. Pela Sul-Americana, o Cruzeiro venceu 2-1 o Palestino. Vitória ganhou do Cerro Largo pelo placar de 1-0, fora de casa. O Bahia foi o único brasileiro que perdeu, 1-0 para o Atlético Nacional lá na Colômbia. E o Fluminense venceu a União Espanhola do Chile pelo placar de 2-0. Vamos começar a falar sobre esses jogos aqui no Troca de Passes, que tem as presenças ilustres de Carlos Eduardo O Mansur e Alex, além de vocês aí de casa, hashtag troca de passes. Esse é o caminho, você já sabe, mais do que conhecido. Hashtag troca de passes, vá lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente. Você, torcedor do Botafogo, deve estar respirando aliviado, porque por pouco o Botafogo não deixou escapar uma vitória que estava muito na mão. Uma boa atuação do Botafogo e o time vencia 2-0, deixou o Estudiantes empatar, mas com um golaço do Arthur no final do jogo, o Botafogo garantiu 3 pontos importantíssimos. Carlos Eduardo O Mansur, queria ouvi-lo sobre esse Botafogo, que fez um bom jogo. De repente, num pênalti que, na minha modesta opinião, não aconteceu, não deveria ter sido marcado a favor do Estudiantes, o Botafogo toma o 2-1 e aí dá uma destrambelhada no jogo, né? O Botafogo cai de produção, vê o Estudiantes crescer, empatar e por um triz o Botafogo não deixou escapar pontos diante da sua torcida, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Você falou em respirar aliviada a torcida do Botafogo, mas não é só alívio. O torcedor do Botafogo deve ficar esperançoso, satisfeito.
porque não é aquela vitória que a gente, em cima do resultado, você constrói uma narrativa de que o Botafogo jogou bem. O Botafogo, para mim, tem, na média das últimas atuações, e mesmo em meio a problemas seríssimos, tem uma coisa consistente acontecendo no Botafogo. O Botafogo está melhorando. Assim, as dúvidas que a gente tinha no início, quando o Botafogo perde em Buenos Aires do Estudiantes, que ali o trabalho ainda não tinha evoluído, mas era ainda cedo para isso. A gente falava que o Botafogo começou tarde, a largada no ano foi dada tarde. O trabalho do Renato Paiva, o desempenho dos jogadores dentro do modelo, a assimilação de ideias, tem ideias claras em campo, está melhorando. Não vou chegar aqui e dizer o Botafogo favorito para o bicampeonato da Libertadores, arrancou para todos os títulos. Isso ainda tem muito chão pela frente. Você não vai dizer o campeão voltou? Não, não é isso. Porque não é o fato. Assim, tem muita coisa acontecendo na temporada. Só que o que a gente não tinha de perspectiva quando olhava o Botafogo, por exemplo, algumas semanas atrás, quando ele perdeu em Buenos Aires para o Estudiantes, agora ele tem perspectiva, tem um norte. O Botafogo ocupa melhor os espaços, entende melhora quais são as ideias do treinador em campo, as dinâmicas que estão acontecendo. O lado direito do Botafogo é um exemplo, os diferentes papéis que o Vitinho tem, por exemplo, quando joga o Matheus Martins mais aberto e ele atacando por dentro. O Matheus Martins teve a lesão. Hoje, com o Arthur, ele por mais vezes recebendo um pouco a bola aberta para o Arthur ter essa flutuação por dentro, que fez muito bem no jogo de hoje. Muito movimento de jogador saindo da área para atrair marcação e outro jogador infiltrando. As coisas estão acontecendo no Botafogo. O Botafogo aproveitou muito bem a forma do Estudiantes defender, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas dá para afirmar que o Botafogo está melhorando. Qual é o teto? Onde chega? Aí, gente, tem muito chão pela frente, tem muita coisa para acontecer na temporada, mas hoje tem um norte, hoje tem um motivo para o torcedor, mais do que ficar aliviado com essa dura vitória, importantíssima vitória, mais do que isso, ele pode ficar satisfeito e esperançoso de ver uma evolução consistente. É verdade. E uma grande noite do Arthur, né? Acho que o torcedor do Botafogo estava esperando uma atuação como essa. Foi trazido como uma grande contratação. O Botafogo investiu um bom dinheiro para trazer o Arthur. E hoje ele fez um grande jogo, não só pelo gol da vitória, né? Um gol belíssimo, a gente vai mostrar para vocês ao longo do programa, um gol espetacular, mas pela atuação, né? Se mexendo um pouco mais em campo, jogando em outras posições, não só na ponta esquerda, como em outras vezes aconteceu, ele fez um belíssimo jogo. Boas coisas para dizer do Botafogo. O Botafogo está melhorando sob o comando do Renato Paiva. Hoje o Vitinho fez um grande jogo. Dá para elogiar também a dupla de zaga do Botafogo. Uma dupla nova, jovem, né? Que está iniciando sua carreira no clube. E também os dois fizeram uma partida interessante. De novo, Cuiabano com muita força do lado esquerdo, participando de lances agudos. E mesmo sem alguns de seus principais jogadores, o Renato está conseguindo encontrar alternativas. O Juan Cruz, que é um jogador contestado pela torcida, fez gol hoje, deixou o campo aplaudido no momento da substituição. Então, há coisas para se dizer e para fazer com que o torcedor olhe para o futuro de maneira mais otimista, não, Mansur? Isso é uma coisa importante também do jogo de hoje, que é a participação. O Arthur, por exemplo, a participação que ele tem nos jogos, ela já vinha acontecendo. Só que a gente chamava atenção para um detalhe no 2025 do Botafogo, que precisariam aparecer os jogadores capazes de transformar, por vezes, situações em gol, de assumir o papel de serem decisivos, né? O Arthur é um jogador que tem essa capacidade. Pode não ser, em todas as temporadas da sua carreira, ter números de grande artilheiro, mas em alguns momentos foi um jogador que teve gol e é importante que volte a ter. O que mais me chamou a atenção no lance do golaço dele é uma característica que, para mim, é marcante do Arthur há algum tempo. Ele sempre foi um jogador, em outros clubes, de receber muito aberto. Isso. Sempre que ele recebia muito aberto, ele tinha uma característica que é o primeiro toque na bola. Primeiro toque da bola, sempre já foi dominando para preparar a jogada seguinte, quase sempre trazendo para dentro. Hoje, na hora que ele dá o domínio, até tive a sensação que a bola tinha escapado um pouquinho mais. Tinha sido longa demais. Nem sei se o que estava na cabeça dele pro lance. O fato é que ele tirou dois num toque só. E aí conseguiu fazer a finalização pro gol. Que, aliás, também foi com muita categoria, né? Aquela batida de chapa com curva. Acho que o goleiro apostou que a bola ele ia bater no canto esquerdo, né? E aí, quando o goleiro vê a bola saindo, ele só torce. Mas aí não tinha muito para ele fazer. O Botafogo foi muito consistente no jogo, muito dominante no primeiro tempo, né? O Estudiantes veio com uma proposta que me chamou até a atenção, a forma como o Estudiantes defendia. Uma linha de 5, mas à frente dessa linha ele tinha 2 volantes e os 3 jogadores de frente eles vigiavam mais a saída do Botafogo do que propriamente uma ajuda a esses volantes, né? Embora nunca com pressão, né, Mansur? Ao contrário do que quase todo mundo está fazendo hoje em dia no futebol, que é pressionar muito a saída de bola adversária,
o Estudiantes não teve vergonha nenhuma de esperar atrás um pouquinho e deixar o Botafogo sair com tranquilidade. O atacante do lado esquerdo, que é o Sousa, já tem 39 anos, né? Do outro lado estava o Palácios, mas eles vigiavam um pouco a saída do Botafogo pelos lados, até tentando impedir a condução dos zagueiros. E só que faziam com que os volantes, o Gabriel Neves, que jogou no São Paulo, e o Oscar Silva tivessem que percorrer muita distância, ou então deixassem um clarão na frente da área, ou percorressem grandes distâncias. É por ali que sai, e o Botafogo começa a explorar isso muito bem, com jogadores arrastando esses volantes para fora e jogadores ocupando esse espaço, ou às vezes o zagueiro era obrigado a sair e alguém entrava em progressão. O Botafogo quase sempre fazia esse desenho aqui quando atacava. O Alex Telles ganhava espaço, por mais que o Cuiabano seja um jogador de muita força, mas tinha o Alex Telles ou por trás, ou vindo dentro, ou por vezes o Cuiabano entrando para ele ultrapassar. O Arthur flutuando muito, o Vitinho chegando por aqui, o Gregory participava da saída ou pelo lado ou entre os zagueiros. No lance do gol, aproveitando os espaços que ficavam na lateral do volante, quem conduz a bola é o Jair. O Jair conduz a bola e faz um ótimo cruzamento para o Arthur, que está aqui pela esquerda. O Juan Cruz está no centro da área e aproveita para fazer o gol. E outro detalhe, o domínio do Arthur nesse lance é espetacular também. O domínio dele é sempre muito bom, né? Porque o zagueiro sobe à frente dele, né? Não consegue alcançar a bola, então ele teve que pensar muito rápido ali para dominar, ela ficar na feição para ele bater cruzado e o Juan Cruz chegar na segunda trave. Exatamente. Aos poucos o Sousa, que era o ponto esquerdo, começou a dar uma ajuda maior aos volantes e aí surgiu esse espaço pela direita que foi por onde o Jair foi conduzir. O Botafogo parecia que tinha resolvido o jogo no 2-0, né? Uma bola parada, cabeçada do muito Jesus. Tranquilo ali, Porque o Botafogo era dono, controlado. E aí tem um pênalti que eu não consigo entender, não consigo enxergar, não sei de onde a arbitragem deu. E aí tem a questão, o Botafogo tem muitos jogadores do ano passado, mas é um novo comando. Com as lesões, hoje tem 4 titulares que não eram do ano passado, que estão no time. Ainda é um time que vai amadurecendo na sua forma de jogar e acho que o Botafogo aí sentiu muito o gol. Teve um momento que o Botafogo desconectou do jogo, acabou tomando o segundo gol e aí virou um certo drama, né? Não é que o Botafogo ia estar eliminado. Se acaba 2-2, o Botafogo ia para a última rodada por uma vitória por 2 gols. Contra a Universidade do Chile no Newton em casa. Santos. Isso, não era uma coisa impossível, mas é uma montanhazinha. Mas é uma pressão a mais. Claro. Agora o Botafogo vai por vitória simples. Se empatar, acho que dificilmente o Botafogo passa, porque imagino que o Estudiantes vai vencer o Carabobo jogando em La Plata. O fato é que aí surge esse grande lance do Arthur, resolve o jogo, uma vitória muito justa do Botafogo. Muito. Curioso, né, Alex, que apesar de todo o domínio do Botafogo no primeiro tempo, em um determinado momento, achei que o Botafogo estava procurando demais as laterais do campo e cruzando a bola à área, né, até em demasia, assim, porque de várias partes ali da lateral do campo, né, não só quando, em algumas vezes, sim, da linha de fundo, mas muitas outras também, os cruzamentos, né, que partiam ali da área, da intermediária, das laterais, né, e o aproveitamento estava muito baixo. Aí fui até procurar nas estatísticas aqui, o Botafogo fez 34 cruzamentos, né, não é um número absurdo, mas é um número alto ainda assim, especialmente no primeiro tempo, repito. Ali faltava um pouco de construção, um pouco por dentro e menos bolas alçadas, às vezes para pouca gente na área. Tava só o Juan Cruz e o Igor Jesus por lá para tentar aproveitar esses cruzamentos, né? Pelo jeito foi o desenho programado, porque se a gente for olhar, por mais que o Arthur ele venha um pouco mais por dentro, quem estava como meia e até fez 2, 3 passos muito bons foi o Marlon Freitas. Isso. Jogou bem de novo, o Cuiabano, para ele jogar de costa ou de lado, da maneira que ele está ali agressivo, dobrado com o Alex Telles, é muito diferente isso. Então ele vai pegar uma bola mais agressiva. Muitas vezes o Igor Jesus ele veio flutuar, pegar a bola, mas você pode ver que às vezes o lance ele não prosseguiu, porque não é característica desse time. Então, como eles estavam encontrando, conseguiu armar uma estratégia para chegar bem pela beirada, e é óbvio que você cruza 34 bolas, é óbvio que você vai pegando o tempo ali certinho, e você vai, quanto mais você cruzar... 23 no primeiro tempo, sua impressão estava correta. Isso, e o primeiro tempo foi realmente maior, mas pelo jeito foi uma estratégia deles, até porque tendo esses 2 atacantes, e o Igor é impressionante, né? O que ele voltou a jogar bem, né? Tá numa fase mais constante, né? Mas é notório que a hora que você chega pra beirada, você não tem meias, né? Você não tem essa característica, você não vai ficar rodando bola, né? A não ser passando praticamente pelo Marlon Freitas. Mas acho que foi aquilo que o jogo pediu e eles fizeram. E por mais que vinha aquela pressãozinha do Estudiantes, eles tinham essa bola em profundidade para chegar com velocidade, não aquela bola profundidade como chutão e tudo. Você vê que era direcionada de alguma maneira para fazer essa bola chegar onde eles queriam e aí você ocupar a área depois no cruzamento. Agora, que alternativa virou o Cuiabano, né, Mansur? Sim. Porque tem muita gente que torce o nariz quando se fala em dobra de lateral, né? Mas você fica essa invenção de dobra de lateral, né? Vários treinadores já fizeram isso, não só aqui no futebol brasileiro.
Mas se a gente pensar na dobra específica do Botafogo, o Cuiabano ele tem uma força para chegar pelo lado esquerdo e com muita qualidade, porque ele quase sempre acaba terminando a jogada, né? Seja com cruzamento, uma finalização, ele tem uma batida boa na bola. No momento em que os pontas do Botafogo estavam com dificuldade de se firmar ali naquela posição, seja o Matheus Martins, seja o Jefinho, né, na ausência do Savarino, que quando Santi sai Rodrigues, da esquerda ele vem por dentro. Hoje fiquei. Santi Rodrigues, que se Santi. lesionou, hoje estava no banco mais uma vez, não entrou. O Cuiabano foi talvez o que tenha se adaptado melhor àquela função ali e o que tenha rendido melhor também, não, Mansur? Ele já foi solução, às vezes como um lateral com muita liberdade, né? Ano passado. E ele resolveu os jogos do Campeonato Brasileiro passando por ali. Mas não na segunda mas ele não era, ele era oficialmente ele era o lateral, né? Uma dobra verdade. de lateral, Isso. exato. Até acho que a expressão dobra de lateral é meio uma figura de linguagem, porque ele e o Alex Telles são jogadores totalmente diferentes. São muito. Por característica, né? Então ele está fazendo a função de um ponta mesmo. Ele é lateral, se você pegar quando ele preenche a ficha, né? Jogador de futebol, posição, ele vai escrever lateral. Isso. Mas ele está jogando como um ponta. Ele está fazendo a função de um ponta. É mais gostoso ainda, ele não precisa correr atrás dos atacantes aqui, daí ele economiza um pouco de energia, ele faz o que ele gosta, né? É lomba abaixo, como diz os gaúchos, né, cara? Só lá pra frente. Né? É isso daí, mas ele é um jogador interessante para esse lado. Você ganha em força, né? 2 que dominam bem. E como o propósito do jogo ele era muito mais disso, você vê que ele teve chance com chegada na área de cabeça, que ele acabou errando, era uma chance muito boa para se fazer o gol, mas essa força dele realmente traz algo. E outra, a hora que você vai pressionar, você tendo um lateral ali na frente, poxa, é uma ajuda danada que você tem para isso. Pensando ali na frente um pouquinho, não tão lá na frente, mas logo ali, ô Mansur, no ano passado, o Igor Jesus foi titular em jogos da Seleção Brasileira com o Dorival Júnior. É caso claro que é um novo trabalho, vai começar agora. Muito difícil a gente pensar no que vai acontecer sob o comando do Ancelotti, quais são os jogadores que ele vai convocar. Até imagino que ele vai dar preferência para caras que ele já conhece um pouco melhor, que, por exemplo, tem passagens pela Europa e tudo mais. Mas o Igor Jesus, com o que ele vem jogando no Botafogo nas últimas partidas, ele vai se colocando novamente na lista de convocáveis, porque aparentemente ele tinha saído, né, dessa lista. E ele vai se colocando novamente, não acha, Mansur? Sim, tudo que a gente disser agora é muito de suposição, claro, né? Vai começar um trabalho totalmente novo, assim. Acho que o que eu imagino ver, e aí, sem conhecer o que está na cabeça do Ancelotti, o quanto ele vai ver de jogos de jogadores brasileiros ou não até a convocação, eu imagino que ele se coloque talvez numa lista de espera. Eu ainda ficaria muito surpreso se as primeiras opções não forem jogadores que estão já mais ou menos nesse radar aí, João Pedro, o próprio Hendrick, o Matheus Cunha, talvez até o Matheus Cunha com bastante possibilidade, mais rodado, com um pouco mais de casca. Momento espetacular também, isso, né? Exato, com uma temporada muito boa e para o momento que a seleção vive, precisando de resultado, precisando se afirmar, acho até que talvez seja natural a opção por ele. Acho que ele se coloca ali como uma lista de espera para eventuais ausências, e acho que possivelmente a partir do dia 26, sendo apenas o treinador da seleção, o Ancelotti vai olhar mais os jogadores daqui, até como parte do trabalho, quando vier viver aqui no Brasil também tendo uma familiaridade maior com o ambiente. Deixa eu dar uma olhada aqui nos números do jogo. Vamos colocar aqui na tela para vocês o que os números dizem a respeito desse Botafogo 3, Estudiantes 2 no estádio Newton Santos. Olha só, posse de bola, o Botafogo teve um pouco mais a bola, 56% a 44%. Trocou mais passes também, 532 a 364. O percentual de acerto de passes foi bom até, né? 87% contra 82% do Estudiantes. 17 finalizações, um bom número de finalizações do Botafogo, né? Contra 6 apenas do Estudiantes. Era o que a gente falava sobre o momento do 2-0. Era um jogo muito tranquilo, né? E ali, curiosamente, né, o Botafogo entra um pouco em parafuso até retomar. 6 finalizações no gol, na direção do gol do Botafogo, contra 4 no gol do John. Mudando a página, vocês vão ver que os impedimentos só foram marcados a favor do Estudiantes, né? Foram 4 impedimentos do ataque do Estudiantes contra nenhum do Botafogo. Bem o sistema defensivo do Botafogo ali, os jogadores, né? Mantiveram a linha, né, Alex? Isso. 9 escanteios para o Botafogo, só 1 para o Estudiantes. 9 desarmes a 7 para o time brasileiro. 6 a 7 em faltas cometidas. 3 amarelos para jogadores do Estudiantes. 1 amarelo para jogador do Botafogo. Os números estão meio de acordo com aquilo que a gente vinha comentando por aqui, da superioridade do Botafogo ao longo do jogo. E tem aquilo, às vezes a gente tenta explicar situações do jogo, né? Mover um jogador para cá,
se colocou mais e mudou o posicionamento de alguma peça ou de algum jogador, alguém passou a render mais ou menos. Às vezes, o futebol tem uma coisa assim, poucas mudanças táticas, entre aspas, são tão impactantes num jogo de futebol quanto um gol, né? Porque um gol muda o humor do jogo todo. Traz insegurança de um lado, traz confiança de outro, muda o ambiente do estádio, que também, por vezes, ele é muito importante do jogo. Então, o que demarca mesmo assim, a queda do Botafogo no jogo é o pênalti. O lance do pênalti ele é muito impactante no jogo. E na opinião nossa aqui, você achou pênalti, Alex? Não, eu não consegui ver o pênalti. Não houve o pênalti, né? A bola toca aqui, sim, no braço do jogador do Botafogo, mas ele tá com o braço na frente aqui. Não é bloqueio, não é bloqueio, nada. O Estudiantes também na frente dele, assim. Isso, não. Achei até que o VAR fosse intervir, né? Chamar o árbitro para dar uma olhada, para mostrar que não houve nenhuma interferência, né, no lance ali, enfim. Mas o pênalti foi marcado e por pouco esse pênalti não causa um estrago, né? No Botafogo, porque poderia ir para a última rodada precisando vencer por 2 gols de diferença e iniciar uma partida já com a obrigação de fazer 2 gols é bem diferente de você entrar precisando de uma vitória simples, né? A classificação do grupo depois dos jogos dessa rodada tá assim, ó. Universidade do Chile é líder com 10, o Estudiantes tem 9, o Botafogo também tem 9. A diferença é no saldo de gols, né? O Estudiantes tem 4 e o Botafogo tem 2. E o cara bobo já eliminado. Não dá pra falar que não tem um cara bobo, né? Que eu falo, não tem cara bobo no futebol. Mas tem, né? E aí é o seguinte, então a situação para a última rodada. Tem Botafogo e Universidade do Chile no Newton Santos. O Estudiantes joga contra o cara bobo em casa. Então a gente imagina que o Estudiantes vai conseguir vencer na Argentina, é o natural. E o Botafogo vai precisar vencer a Universidade do Chile, porque aí ele ultrapassa em pontos e estamos conversados. Não há outra possibilidade. Em caso de empate, até dá para o Botafogo passar, né? Mas aí vai precisar empatar, vai ter que superar nos gols pró, né? O quê? Para ter tríplice empate? Para ter um tríplice empate. Não é possível, porque Botafogo e Universidade do Chile se enfrentam. 11. É verdade. Não tem como. Não tem, no empate não tem jeito, não tem possibilidade. A realidade, assim... É isso mesmo. Oficialmente, hoje, em termos práticos, oficialmente hoje acabou a fase de grupos para o Botafogo. Começou o mata-mata. É verdade. Porque como para Inter e Bahia. Isso. Porque já é fato, a gente já pode dizer aqui, já temos um eliminado. Não sabemos quem é. Ou o Inter ou o Bahia, um deles estará eliminado ao término da primeira fase, porque eles vão fazer uma decisão no Beira-Rio. Isso. Quem passar, avança. Né? Quem perder, tá fora, porque o Nacional já está classificado. Então a situação do Botafogo é essa. Aí estão os jogos da última rodada para vocês. Olha, no dia 27, Botafogo e Universidade do Chile no Newton Santos. E lá na bela cidade de La Plata, o Estudiantes recebe o Carabobo. Aliás, o estádio do Estudiantes, para mim, que é um dos mais bonitos da Argentina. Daqui a pouco a gente volta. Se tivermos a entrevista, né? Quando tivermos a entrevista do Renato Paiva, imagino que ele deva estar satisfeito com a produção do time dele. A gente traz aqui para vocês. Ainda convido a todos participarem na hashtag Troca de Passes, né? Vocês, torcedores do Botafogo, torcedores do São Paulo, que acharam da exibição dos times de vocês que acabaram de jogar, né? Pela Libertadores. Queremos ouvi-los, tá legal? Um detalhe assim, a parte mais desagradável desse mata-mata é que o Laú vem para jogar a vida também, né? Porque está todo mundo considerando a vitória do Estudiantes como certa. Então, o Estudiantes vai se classificar. Só um deles sai do Newton Santos classificado. De volta em 00:44 com os melhores momentos do Botafogo. O Botafogo venceu o Estudiantes no Newton, 3-2 e vai passar de fase, hein? Vai passar de fase, acredito que vai vencer a LDU. A LDU não. A Laú, né? Universidade do Chile na última rodada e vai avançar na Libertadores. Aí a gente mostra os melhores momentos para vocês. O Botafogo praticamente não sofreu com o Estudiantes, né, ao longo do jogo, até fazer 2-0. Poderia ter feito mais, hein? E depois, num pênalti mal marcado aqui, na nossa opinião, o jogo saiu um pouco do controle. Olha o Cuiabano, ó, primeira chance do Botafogo, uma cabeçada do Cuiabano. Olha o domínio do Arthur que eu falei. Bola do Jair, domínio do Arthur, gol do Juan Cruz. O jogador sobe na frente dele, né? Ainda assim ele consegue fazer um domínio perfeito. A bola fica à feição, né, Alex? Na canhota. Né? Ele consegue bater. Olha lá o domínio, ó. Repare. Uma bola longa, difícil, ó. Ele domina, bate cruzado. Né? E aí o carrinho do Juan Cruz de oportunismo para fazer o primeiro gol. Aí teve cabeçada do Igor Jesus, que foi bem de novo no jogo hoje, né, Mansur? Foi bem, foi bem. O Igor Jesus, a gente falava no início da temporada, mesmo quando o Botafogo ainda não tinha se encontrado,
ele era o jogador que individualmente recuperou mais rapidamente o nível do ano passado. Verdade. Né? Ele se manteve. E aí o Botafogo era o dono do Ele jogo. ia jogar do Cuiabano antes, né, Mansur? Isso. A gente está vendo o início do segundo tempo. O Botafogo mandava no jogo, assim, vai fazer o segundo. Essa bola tocou no travessão. Toca na cabeça do defensor e no travessão, né? Na cabeçada do Igor Jesus. E aí o próprio Igor faz o gol na cobrança de escanteio. Uma coisa que tem mudado, que o Mansur falou, e é verdade, assim, de crescimento, o ritmo do time do Botafogo durante o jogo, ele melhorou. Sabe, assim, de você manter um ritmo um pouco mais de tempo. Esquece o Botafogo do ano passado, que não é igual ao ano passado, às vezes vem naturalmente essa analogia. É igual, você sabe que assim... Pra quem não tá entendendo nada em casa, isso aí teve um pênalti, tá? Exato. Em algum lugar esse aí é o lance do pênalti. Tenta encontrar o pênalti. Vocês vão ver a repetição, que a bola realmente toca no braço Ali, do Gregory ali. Mas um lance absolutamente, né... A bola saindo Não muda, da área. não muda nada, olha lá. Ele vira, tá meio que protegendo ali do adversário. Como diz um amigo nosso vascaíno aqui, ele falou que isso acontece com o Vasco e o Botafogo, esses pênaltis. E aí o pênalti batido até Muito meio bem fraco, né? Mas a bola toca na bem trave. no cantinho, né? E o gol acaba saindo, né? O John até vai no canto. Se fosse um pouquinho mais mal batido, o John pegava. E aí o pior momento do Botafogo. O Estudiantes com o Palácios, né? Acaba encontrando o segundo gol, Ainda um corte curto da defesa. Tinha muito tempo, né, na verdade, né, cara? E é normal, pô. Como que você tá vindo de um jogo, tá dominado, cara? Isso é um choque dentro do jogo, né? Que você vai lá e você toma esses 2 gols, um empate. Não, e era um gol que praticamente eliminava o Botafogo da Libertadores. O Botafogo ia para a última rodada para vencer por 2 de diferença. Por 2 de diferença. E aí o Arthur faz esse golaço de 7 novo. minutos depois. De novo um domínio. 7 minutos depois com a camisa 7 aí, tá vendo, Mansur? E de novo um domínio espetacular do Arthur, ó. Ele domina já tirando com o pé direito dessa vez. E aí, Hugo, a finalização é o extrema categoria. O melhor jogo do Botafogo, o melhor jogo do Arthur antes de dormir isso aí, velho. Antes de... você faz um gol desse jeito, você assiste bastante. Vai pro DVD, né? Certeza que ele tá vendo troca de passe, aí tudo bem. Arthur jogou muito, velho, você é louco. E o Marlon Freitas jogou de novo, hein? Muito, hein, cara. Voltando também ao ritmo normal dele, jogando muita bola. Passe é tudo, é realmente um jogador importante pra essa característica. Desde que a gente está falando bem de vários jogadores, sinal de que o Botafogo como um todo está melhorando. Isso, coletivamente melhorou. O nível de jogadores que renderam muito no ano passado está voltando ao que a gente conheceu. E estava falando aqui, você falou assim, não dá para comparar ainda com o ano passado e tal. Mas esse é o mal do torcedor brasileiro, porque a gente compara muito o Flamengo com 19, a gente compara muito o Fluminense com o Fluminense do Diniz de 23, o Botafoguense vai comparar por muitos anos com o Botafogo de 24, e é natural que seja assim, porque viram referências. É um ano histórico na vida do clube. Anos históricos. Não tem jeito. Porque eu me esqueci que tem a entrevista do Renato Paiva para a gente mostrar aqui, em seguida falaremos do Cruzeiro. Vamos ouvir o treinador do Botafogo. Boa noite. Bem, antes de responder à tua pergunta, vou esclarecer aqui um tema, de facto. Anda a circular na internet um gesto que eu fiz. Já estão a dizer que é para a torcida, já estão a dizer que é para o treinador da Argentina. Então a história é a seguinte. Esse é ele, não é? Uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur. E eu disse, não vou tirar o Arthur. Mas o Arthur está em risco, está desgastado, não vou tirar o Arthur. Pronto. E quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica. Que isto fique bem claro. Primeiro, não queria fazer isso para a minha torcida, nem para torcida nenhuma. Não há um gesto na minha carreira de desrespeito para qualquer elemento do jogo. Nenhum. Não há nenhum momento registado da minha parte de desrespeito para elementos do jogo. Eu tenho uma expulsão em 23 anos. Uma expulsão em 23 anos. No sub-17 do Benfica. Uma. E orgulho muito disso. E, portanto, quem me conhece sabe, e isto foi, obviamente, uma brincadeira, porque era constantemente tira o Arthur, a parte física, o GPS, o cansaço, e eu tinha o feeling que não tinha que tirar o Arthur, porque era uma seta que, e para já estava a ser dos melhores em campo, se não o melhor, que estava completamente a bagunçar a defesa dos Estudiantes. E quando sai o golo, eu inclusivamente estou-me a rir. Portanto, é uma coisa que... E repito, para a torcida impensável, depois de um espetáculo absolutamente fabuloso que eles fizeram hoje, não só de coreografia, mas de apoio, 90 minutos a apoiar os nossos jogadores, até nos momentos mais difíceis que tivemos. Obviamente, só se eu fosse muito estúpido, e não sou,
é que ia fazer uma coisa dessas para a torcida, muito menos para o meu colega, porque também não me fez mal nenhum, é meu colega e nada mais que isso, e também muito menos para o árbitro, porque corria o risco de ser expulso, de me expulsarem. Portanto, que isto fique bem claro e que não comecem já no pântano, no lodo das internets, que não comecem já a criar filmes. Que isto fique já bem claro. Hein? Depois o jogo. Mais uma vez, uma primeira parte que eu acho que é se calhar a melhor primeira parte desde que aqui chegámos. Muito completa, ofensiva e defensivamente. O Estudiantes não conseguiu jogar, a nossa pressão foi asfixiante. A nossa forma de jogar podia ter sido um bocadinho mais na criação de situações de finalização, não foi. Mas mesmo assim temos jogadas muito bem elaboradas e relembro que não é fácil jogar contra uma linha de 5. Nós ao intervalo mostrámos imagens aos jogadores, no momento do cruzamento estavam 4 jogadores dentro da área e eu disse, não caiam na tentação dos cruzamentos diretos, procurem as costas ou procurem os intervalos da linha defensiva, porque não é fácil. Jogaram com a classificação nesse momento, jogaram com a pressão de ser uma final para nós, e nós mantivemos a serenidade de não cair numa situação de cruzamentos e tentar fazer saltar a linha de 5. Inclusivamente eu corrigi-lhe um posicionamento do Cuiabano que estava muito metido na linha e o Teles não tinha condição de poder jogar de forma de articular e mexer e fazer saltar os jogadores da linha de 5. Depois a segunda parte é um bocadinho de duas coisas, a reação do adversário, que marca um golo do nada, não é? Marca um golo do nada, num penalti do nada, e depois o cansaço de alguns jogadores, de facto, o cansaço de alguns jogadores, e tu estás sempre nisto. Sentes que de facto o Arthur está cansado, sentes de facto que o Marlon está cansado, mas depois é o Marlon que faz o passo para o Arthur e é o Arthur que faz o terceiro golo e o treinador vive nestas incertezas e por isso é que é a nossa vida de tomar decisões e por isso é que eu fiz o gesto que fiz ao meu colega. E basicamente é isto. Em relação ao Cuiabano, dentro daquilo que nos tem acontecido, o contexto de lesões e de castigos e tudo mais, como eu sempre digo, aqui nem nenhum microfone deste país ou quando jogamos na Libertadores eu me vou queixar da falta de jogadores, só me vou queixar quando me faltarem 20, aí eu vou-me queixar. Portanto, como não me faltam 20 e eu consigo fazer sempre 11, cá estamos com os 11, com os zagueiros de meninos e portanto, desde que eu consiga fazer 11, tudo bem, com as contratações a começarem-se a adaptar, como por exemplo o Juan, e o Cuiabano era, pela sua verticalidade, pela sua capacidade de finalização, dava duas coisas: ritmo ao Teles, porque o Teles precisa de jogar constantemente, está numa idade já que precisa mesmo de jogar, parar é complicado para o Teles, então dá ritmo ao Teles, eles entendem-se às mil maravilhas ali, dá para nós invertermos o fora-dentro e o atrás e à frente, eles conhecem a posição muito bem e portanto é encontrar, como eu digo, em vez de chorar aqui nas ausências, é encontrar soluções, que é para isso que eu cá estou. Está bem? Tá aí, Renato Paiva. Vamos supra... Não vou fazer. Não era a favor de tirar o Arthur, não. Para quem não entendeu o que ele estava explicando ali no começo, é que ele fez aquele famoso gesto do dedo do meio, né, virado pro banco de reservas ali, e muito torcedor achou que ele tinha feito para a torcida, alguma coisa assim. Então ele estava explicando que havia uma cobrança então da comissão técnica, né, de companheiros dele da comissão, para tirar o Arthur pelo cansaço, pelo GPS, aquelas coisas e tal. Ele insistiu, porque acreditava no Arthur, que o Arthur era o melhor jogador do time em campo. Daí quando saiu o gol, ele fez o gesto do meio para o pessoal da comissão técnica ali. Aparentemente uma brincadeira, pelo menos foi essa a explicação do Renato Paiva, certo? Bom, pessoal, foi isso. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos 0 de membros, 4 planos, 3 de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um, cabe no seu bolso. Aqui tem Live Pix, ali tem o Pix do canal. É um e-mail de contato, mande propostas de parceria pra gente aí, que a gente troca uma ideia. Fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo e valeu!